A paz do Senhor, meus queridos. Eu gostaria de informar que é uma honra, um prazer muito grande estar aqui mais uma vez para mais uma empreitada. Nessa feita nós iremos estudar a terceira lição e nesta terceira lição estudaremos sobre a natureza do homem, a natureza humana. Esse é o tema desta lição específica. Nós vamos estudar sobre espírito, alma e corpo. Eu quero de antemão dizer que o assunto não é nada fácil. É um tanto quanto polêmico, porque existe pelo menos 4 correntes de pensamentos a respeito do assunto. Há aqueles que acreditam no monismo, no dicotomismo, no tricotomismo e até mesmo existe a teoria da unidade condicional. Então eu, como um bom pentecostal que sou, acredito na teologia da tricotomia, que o homem é espírito, alma e corpo, é trino tal como Deus, que nos criou conforme a sua semelhança, imagem e semelhança, assim ele fez, com as características que ele tem. Ou seja, assim como Deus, três pessoas e um só Deus, assim o homem é um homem, mas existe 3 subdivisões. O homem, ele tem espírito, corpo e ele foi criado uma alma. Então nós vamos estudar mais profundamente a respeito desse tema. Você que de repente não nos conhece, eu quero me apresentar a você. Eu sou o seu irmão e conservo em Cristo, Cassiano. E nós estamos nessa feita aqui para estudarmos juntos a palavra de Deus. Eu gostaria de pedir a você que não é inscrito, se inscreva logo nesse canal, ok? E do lado da inscrição ative os sininhos para ficar por dentro das notificações. E você que é inscrito ou não, desse lado aqui deixe o seu joinha, que é muito importante. Faça isso agora, que o YouTube vai entender que essa mensagem, esse conteúdo está sendo de relevância, está tendo uma certa importância para você e ele vai levar essa mensagem para outras pessoas. Ou seja, você vai acabar propagando, divulgando essa mensagem, fazendo missões através do seu like. Então aperte aqui nessa mãozinha assim, esse sinal, que é o joinha, o like, para fortalecer esse canal. Pois bem, o texto que ora nós vamos estudar, ele discorre sobre 4 objetivos, e os objetivos são mostrar a complexidade do ser humano. O segundo objetivo é elencar as características do corpo humano. O terceiro objetivo é destacar a alma como nosso elo com o mundo exterior. E o quarto, relacionar o espírito do homem com o nosso contato com Deus. Mostrar que o nosso espírito humano é o contato que nós temos com Deus. Então, o objetivo é expor corpo, alma e espírito como os fundamentos da natureza do ser humano, a sua composição, espírito, alma e corpo. E existe um texto clássico para isso, que é o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem que se conservar irrepreensível espírito, alma e corpo. No Antigo Testamento também nós vemos algo a respeito da triunidade do homem, a sua composição de espírito, alma e corpo. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Jó, Jó capítulo 7, versículo 11 diz assim: Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Jó falou em boca, boca refere-se a corpo, Jó falou em angústia no espírito e Jó falou sobre a amargura da alma. Então está aí espírito, alma e corpo também descrito no livro de Jó. Então a primeira coisa que devemos saber é que Deus é espírito. A definição de Deus não é tão complexa como a definição humana. Deus é espírito e isto basta. Então, por Deus ser espírito, Deus não tem alma. Mas a definição de espírito, ela não é tão fácil de ser entendida quando as pessoas dizem que espírito não tem forma. E a Bíblia diz que Deus tem olhos, Deus tem mão, Deus tem pés. A grande questão é
que Deus não é uma aberração. Deus não é um ser disforme e nem um ser abstrato. O fato de Deus ser espírito é um mistério. Mas a Bíblia mostra que quem quer ver a imagem de Deus só é olhar para Jesus. Segundo aos Coríntios 4:4, Colossenses 1:15, diz que ele é a imagem do Deus invisível. E o mesmo Jesus, quando teve um diálogo com seus discípulos no capítulo 14 de João, a Bíblia diz, a partir do versículo 6, quando ele disse que é o caminho, a verdade e a vida, ele começou a doutrinar os seus discípulos. Versículo 8, a Bíblia diz que Filipe perguntou a Jesus: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus disse: há tanto tempo estive convosco que vocês não viram quem é o Pai, porque quem vê a mim vê o Pai. Ele é a imagem do Pai. Mas a Bíblia diz que Deus é Espírito. E, além disso, de Deus ser Espírito, nós vamos vê-lo como ele é na eternidade. Os anjos também não são incorpóreos. Os anjos foram criados espíritos. O Salmo 8, verso 5 diz que Deus criou os anjos muito superior aos homens. Então os homens foram seres criados superior aos animais e inferior aos anjos. Essa conversa da ciência de comparar o homem com o animal, isso é mentira. O homem no sentido de animal, ou seja, de ter animações, tudo bem, mas o homem não é um animal racional, o homem não é um animal, ele está acima dos animais, o homem é um ser humano. Os animais foram criados muito inferior ao homem, e o homem foi criado muito superior aos animais, inferior aos anjos. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, a Bíblia diz que os anjos são os nossos conservos, eles estão para servir. E a Bíblia diz que no futuro também nós os julgaremos. Então está aí. Mas os anjos não têm alma e nós vamos entender porque anjos não têm alma e são seres espirituais. Mas o que seria o homem? Se o homem não é Deus, o homem não é anjo, o que seria o homem? É necessário você entender pela visão, ponto de vista holístico, integral, que o homem foi criado tricotômico, espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. E o que nos difere dos animais é que os homens tem 5 qualidades que animal nenhum tem. E essas 5 qualidades nos diferem de todos os tipos de animais. Por exemplo, o homem é um ser que tem espiritualidade, o homem tem racionalidade, o homem tem sociabilidade, o homem tem criatividade e o homem tem liberdade. Essas 5 qualidades animal nenhum tem. Por isso que nós não somos animais, nós estamos muito acima dos animais. Nós somos criados em imagem e semelhança do nosso Deus. Ou seja, assim como Deus é trino, o homem também tem 3 composições. O homem é trino, espírito, alma e corpo. Então o corpo do homem revela a sua materialidade, a sua visibilidade, a sua tangibilidade. Ou seja, o corpo é aquilo que lhe é tangível, aquilo que é mortal, porque também revela a sua mortalidade. O corpo é o que o homem precisa, o seu invólucro, a sua casa material. É o veículo qual ele precisa para transitar por este mundo. É através do corpo que o homem tem acesso às coisas materiais. É o corpo que faz com que o homem viva neste mundo. Este mundo é como se fosse uma grande vitrine, cujo homem, o corpo do homem, é a sua casa, é a sua morada terrestre. Esse corpo, que a Bíblia por vezes chama de templo do Espírito Santo, mas que também as pessoas confundem com carne, que na verdade carne nem sempre relaciona-se a corpo. Carne está relacionada à nossa natureza adâmica, à nossa natureza decaída, à nossa natureza pecaminosa, e nem sempre corpo. Corpo está relacionado ao santuário de matéria, ao santuário de barro, o corpo que veio do pó. Este corpo é o que nós precisamos para ter contato com este mundo físico. Por isso que o corpo também é físico. É um invólucro, o corpo é um vaso. E a Bíblia compara esse vaso com um vaso de barro. Mas Deus colocou neste vaso de barro algo que faz parte da sua glória. Mas Deus criou este corpo, mesmo corpo, para ser imortal. No dia que o homem conheceu o pecado, este corpo automaticamente conheceu a morte, porque através do pecado veio a morte. Por isso que em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Uma vez que o homem se destituiu da glória de Deus, o homem se tornou mortal, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6. O salário do pecado é a morte. Então, a morte veio como recompensa dos pecados praticados. Então, quando o homem pecou, ele passou a conhecer a morte e perdeu a sua imortalidade. Mas esse corpo material, ele tem as suas limitações. E através dos 5 órgãos sensoriais, ou dos 5 sentidos, é que esse corpo ele leva informações do mundo exterior para dentro de si, ou seja, para a alma. E esses 5 órgãos sensoriais é o nosso paladar, a nossa audição, a nossa visão, o nosso olfato e o nosso tato. Então, tudo que envolve esses 5 órgãos sensoriais é para captar informações para levar para a nossa alma. E eu já falei aqui outras vezes, eu repito, 85% de tudo que nós captamos para aprender é através dos olhos. Então a visão de todos esses é o mais importante. Por isso que a Bíblia diz, me parece que Lucas 11, que se os seus olhos forem mal, todo o corpo será mal, será tenebroso. Então, se a Bíblia diz isso lá, quando Jesus falou lá em Lucas, e me parece capítulo 11, 10% do que aprendemos ou que levamos para dentro de si, interiorizamos para a nossa alma ou para dentro de nós, é através dos ouvidos. E 5% se divide para olfato, paladar e tato. Então a grande maioria das coisas que nós absorvemos é através dos olhos e depois através dos ouvidos. Mas entenda que esses órgãos sensoriais pertencem ao corpo. Então o corpo é o nosso invólucro. A diferença entre carne e corpo é porque o corpo é o templo, o santuário do Espírito, morada do Espírito Santo, é a nossa parte natural, é a nossa parte física, material. Enquanto que carne está aí falando da nossa natureza pecaminosa, nossa natureza decaída. E o que seria a alma? A alma é aquilo que Deus fez. Deus nos criou como alma. A Bíblia diz em Gênesis 2:7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, antes de Deus soprar, o homem não era uma alma vivente. Então Deus fez o homem alma vivente. O homem não é corpo, o homem não é espírito. O homem é alma que tem o corpo e tem o espírito. E o que simboliza o nosso corpo? O nosso corpo, como eu falei agora anteriormente, é o nosso ponto de contato com o mundo físico, com o mundo material. O que seria o nosso espírito? O nosso espírito é o ponto de contato, a porta de entrada com o mundo espiritual. Ou seja, é o lugar, o campo aonde Deus trata das nossas experiências espirituais. É onde nós ouvimos a voz de Deus, onde nós sentimos o íntimo, as coisas de Deus. E o que seria a alma? A alma somos nós, é o nosso eu, a nossa personalidade. A palavra alma aparece 566 vezes na Bíblia, 507 no Antigo Testamento e 59 vezes no Novo Testamento. E existem pelo menos 3 definições de alma. E as pessoas confundem bastante, porque se nós formos ver lá no Antigo Testamento, desde o livro de Levítico e Deuteronômio, fala de alma como se fosse sangue. Alma refere-se também vida. A Bíblia mostra em Gênesis, por exemplo, quando escaparam do dilúvio, alma como se fosse pessoas. Se você for perceber o que acontece na narrativa de quando Jacó ele voltou, a Bíblia diz que ele trouxe 66 almas consigo, ou seja, 66 pessoas. Então alma está relacionada também a pessoas. Mas essas 3 definições, por exemplo, uma delas é nefesh. Nefesh, a Bíblia mostra que até os animais têm essa nefesh. Gênesis capítulo 1, versículo 20 diz assim: E disse Deus, produz as águas abundantes répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Ou seja, répteis de alma vivente. Ou seja, é algo que até os animais têm. Só que essa alma difere da nossa. Isso aqui é uma alma de instinto animal, ou seja,
é da parte animalesca, é aquilo que faz o animal se movimentar, ter vida. Então a alma aqui simboliza tão somente uma vida, ou seja, uma vida animada, uma vida que come, que bebe, que dorme, que acorda, ou seja, é uma vida programada, isso no sentido mais fácil de se explicar. Então essa nefesh, tanto há uma tradução teológica que mostra que tanto homens como animais a têm, mas existe outra alma que é particular, por exemplo, do homem. Provérbios 20, 27. A alma do homem é lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. É o que em hebraico se chama de Neshama. Neshama está em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, 26, 27 diz assim: Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Nesse texto usa o termo Neshama para distinguir que o homem é uma vida diferente dos animais, ele é imagem e semelhança de Deus. Mas a tradução do ser pessoal, quando passada para o Novo Testamento, usou o termo psique, de onde derivou-se a palavra psicologia e tudo que fala do psique humano, ou seja, do lado interior do ser humano, da sua natureza, o seu psique. Então, de uma forma muito simples, eu quero dizer que alma, você pode definir, e eu quero definir até para uma criança, alma é vem, V-E-M de macaco. V de vaca, E de escada, M de macaco. Isso é alma. V de vontade, E de emoção ou emoções e M de mentalidade, aonde existem os processos mentais, ou seja, os processos não só de lembranças, que é o processo da memória, como o processo quando pensamentos futuros, que é o processo da criatividade, é o processo aonde o homem ele pensa nas coisas do futuro, ou seja, ele pensa para frente, ele tem as suas criatividades e as suas lembranças, ou seja, memória e criatividade está no campo da alma. Alma é vontade, emoções, ou seja, abrange também os sentimentos, isso é alma. Então, o que a alma sente, ela transmite os seus sentimentos através do corpo. Por exemplo, o corpo ele chora, o corpo demonstra dor, demonstra alegria. As coisas que a alma sente, o corpo transfere, ou seja, o corpo transmite. Né? Então, aquilo que está dentro se exterioriza através do corpo. Por isso que a Bíblia diz que um coração alegre, ele formoseia o rosto. Ou seja, o que está entranhado na nossa alma é aquilo que está manifestado no nosso ser visível, material, mortal, que é o nosso corpo. O nosso corpo, ele apenas transmite aquilo que está na alma. A alma é o vem, é as nossas vontades, emoções e mentalidade. Então, na nossa alma está embutido os nossos temperamentos, a nossa personalidade. É dentro da alma que está entranhado. Se você é, por exemplo, colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático, qualquer um desses 4 tipos de temperamento. É a nossa alma que traça a nossa personalidade. Tudo está embutido na nossa alma. Inclusive, o pecado, ele nasce na alma. Tiago capítulo 1, versículo 13, diz que quando nós somos tentados, não podemos dizer que de Deus somos tentados, mas nós somos tentados quando seduzidos e atraídos pelas nossas próprias concupiscências, ou seja, pelo desejo da nossa natureza decaída, da nossa natureza pecaminosa, pelos desejos da nossa carne. Não carne só corpo, mas carne como natureza pecaminosa. Quando nós somos atraídos por esse desejo, a Bíblia diz que nesse momento nasce o pecado. Aquela situação, aquela concupiscência, ela dá luz ao pecado. E o pecado, ele sendo consumado, ele gera morte. Então entenda que o pecado, ele nasce ali. Então ele nasce ocultamente,
mas ele cresce gradativamente. Ou seja, o pecado hoje ele tende a ser maior do que ontem. E o pecado de amanhã é maior que o de hoje. Ele vai crescendo. Não se pode poldar o pecado. Já falei aqui anteriormente. O pecado ele tem que ser cortado pela raiz, porque ele nasce ocultamente, cresce gradativamente, mas quando ele se manifesta é publicamente. Mas a Bíblia diz nesse contexto que ele nasce no oculto, nasce na alma. Deus desceu e falou com Caim em Gênesis capítulo 4. A Bíblia diz que Deus falou com Caim: Caim, o pecado já nasceu, já está à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Ou seja, o pecado está no campo ainda da imaginação. Então, o que o homem imagina, o que o homem pensa, quando ele nutre esse pensamento passa de fase, deixa de ser pensamento para se tornar um sentimento. E aquilo que o homem ele começa a ter como sentimento, por exemplo, o amor, quando ele não é só teórico, quando ele não é da boca para fora, quando a pessoa pensa em alguém, né, principalmente os adolescentes, acaba desenvolvendo um sentimento. E esse sentimento acaba desenvolvendo, esse sentimento quando cresce, quando amadurece, ele acaba desenvolvendo atitudes que acompanham certos sentimentos. Sentimentos bons ou sentimentos maus acompanham atitudes boas ou atitudes maus. Tudo isso é desenvolvido na nossa alma, ou seja, no nosso eu interior, no vem. Mas há possibilidades, há condições de nós controlá-lo, controlar esse nosso eu interior. Quando Paulo escreveu aos Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele disse: já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já disse um sábio pregador que no nosso coração há um trono e uma cruz. Quando o nosso eu está no trono dominando tudo, é porque Cristo está na cruz, Cristo está crucificado, preso no nosso coração, e Ele não é Senhor ainda da nossa vida. Mas quando tiramos Jesus da cruz e colocamos Ele no trono do nosso coração, no trono da nossa vida, quem vai para a cruz é o nosso eu. E não mais faço o que eu quero, mas faço aquilo que aquele que está no trono manda com que eu faça. Então meus pensamentos, as minhas vontades, tudo que abrange a minha alma, agora não faço por mim mesmo, mas faço aquilo que agrada aquele que está no trono, ou seja, que agrada ao meu Senhor. Então alma é o psique, alma é aquilo que sou de fato, ou seja, alma é o ser humano com as suas vontades, com as suas emoções e com os seus pensamentos, mentalidades, a sua memória. Isso é alma. Agora, o que seria espírito? A palavra espírito aparece 589 vezes em toda a Bíblia. Só que dessas 589 vezes, 150 vezes está relacionada a Deus. Como, por exemplo, 96 vezes fala de Espírito Santo, 23 vezes Espírito de Deus, 29 vezes Espírito do Senhor e 2 vezes Espírito de Cristo. Mas todas essas citações, 243 vezes no Antigo Testamento, quando a Bíblia fala a palavra Espírito, bem como 346 vezes no Novo Testamento, usualmente, na maioria das vezes, a Bíblia usa a palavra rua, ou aportuguesando ruas. Na verdade, ruá quer dizer sopro. De uma forma mais simples, espírito significa sopro. Então, se existe mal interpretação a respeito da alma, porque, por exemplo, enquanto acabei de falar que alma sou eu, mas a Bíblia diz que a alma muitas vezes está relacionada com a questão de vida, com sangue, as pessoas levam isso ao pé da letra. Na verdade, alma, quando se fala em neshama ou neshamar, quer dizer pessoa, a minha personalidade, o meu psique. Daí derivou-se as palavras psicossomático, psicológico, psiquiatra, tudo relacionado a pessoas. Enquanto isso, espírito é a parte divina em nós, é o contato que temos com Deus. O corpo é o contato com o mundo material. O espírito é o contato com o mundo espiritual. Ou seja, de uma forma muito simples, se a alma é vem, o espírito é vai. Entenda isso. Alma vem, espírito vai. Alma vem, vontade, emoção e mentalidade. O espírito vai, que simboliza
vida e vigor, vai adoração e vai também individualidade, intimidade, íntimo. Então, a força do homem, ou seja, o seu vigor, a sua vida é espírito, a sua adoração é no espírito e o seu íntimo, onde está as suas particularidades, as decisões mais profundas, também está entranhada no espírito. Então fica muito fácil assim, né? Então, a alma vem, o espírito vai. Por que o espírito vai? Por exemplo, vida. O que é que a Bíblia diz a respeito do espírito como vida ou como vigor? O que é que a Bíblia diz a respeito? Vamos ver? Gênesis 2,7 diz assim: e formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, o homem passou a ter vida depois que Deus soprou o rua, ou seja, sopro de vida. Então, quando se fala em espírito na Bíblia, também está relacionado à vida, sopro de vida. Vamos mais além, o que é que a Bíblia diz? Em Gênesis 6,17, está escrito assim, Gênesis 6,17: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida. Então, espírito está relacionado à vida. Vamos mais um pouco, mais algumas referências bíblicas. Aqui pertinho, Gênesis 7,15. Diz assim: e toda a carne em que havia espírito de vida entraram de dois em dois para Noé na arca. Então essa vida aqui não é o mesmo espírito que os animais têm que o homem tem. Aqui difere-se, ou seja, todos têm vida. É bom entender isso. Algumas pessoas, existe linha teológica que todos, que alguns teólogos dizem que todos têm o mesmo espírito, homens e animais. Ou seja, o espírito apenas como fôlego de vida. Mas o espírito não é só fôlego de vida, é também, espírito vai. Ou seja, vida, adoração e o íntimo, ou seja, intimidade. Coisas que estão entranhadas lá dentro, no mais profundo ser. Isso está ligado ao espírito. Estamos falando de vida, vida e vigor. Ver de vai é vida e vigor. Vamos além. Versículo 22 de Gênesis diz assim: e tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. Ou seja, é como se o espírito do homem estivesse aqui no seu nariz. O que está no nariz é só o fôlego de vida. Então, o espírito aqui é fôlego de vida. No dia que o espírito sai, ou seja, sai o fôlego de vida, o homem morre. A morte é a separação entre o corpo, alma e espírito. É bom entender que espírito e alma sempre estarão juntos, nunca se separarão. Nem a morte vai separá-los. Agora, o corpo vai separar da alma e do espírito. Porque uma vez que o homem ele perde a sua vida, ou seja, o seu fôlego de vida é tirado, uma vez que o seu corpo material é destruído, o corpo sem o espírito, sem a alma, é apenas um boneco. É de uma forma mais simples de se explicar. Então a morte faz essa divisão, faz essa separação. Mas alma e espírito estão entrelaçados, e a Bíblia diz no capítulo 4 de Hebreus, versículo 12, que só a palavra de Deus ela faz divisão entre alma e espírito, juntas e medulas. Juntas e medulas é a porta material, alma e espírito é a porta imaterial. Aonde está a divisão, por exemplo, das juntas e medula? Não se sabe por certo a divisão, porque entre juntas e medulas é difícil ver separação. O que há entre juntas e medulas é célula. E existe 130 tipos de célula. E a célula que está entre as juntas e medulas, nada ela mais tem do que informação. Ou seja, informação genética. O que é informação genética? Palavra. Ou seja, o que há entre as juntas e medulas é a palavra daquele que criou. Quem criou o homem foi Deus. Então, o que há entre juntas e medulas é a palavra de Deus. Agora, a mesma coisa, o que há entre alma e espírito, o poder da palavra de Deus que faz essa separação, faz essa divisão. Então, o homem confunde muito a questão de espírito, alma e corpo, porque aonde termina um, começa o outro. Principalmente entre alma e espírito. E o que a Bíblia mais fala de espírito? Por exemplo, eu li aqui, por exemplo, Ezequiel no capítulo clássico, capítulo do Vale dos Secos, capítulo 37. Veja comigo. 37:8 de Ezequiel. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ou seja, eles tinham tudo, tecidos
conjuntivos epiteliais, carnes, ossos, tinha tudo, mas não tinha espírito, então não tinha vida. Espírito está relacionado nesses textos bíblicos como vida, mas espírito não é só vida. Por exemplo, espírito é vigor. O que aconteceu com Jacó? Vamos lá em Gênesis. Gênesis 45, 27 diz assim: porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Ou seja, voltou o vigor de Jacó. Jacó não estava morto para ressuscitar. Aqui reviveu o espírito é vigor. Vamos ver mais? Primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, versículo 12, está escrito: deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Aquele mensageiro egípcio, ou aquele egípcio, Davi deu-lhe comida, e a Bíblia diz que voltou o espírito quando ele comeu, porque havia 3 dias e 3 noites que não comia nada. Imagina, se aquele homem tivesse morto, quando fala voltou o espírito, não quer dizer que ele voltou a viver. Porque se ele tivesse morto, como ele ia mastigar e comer? Então, a verdade aqui, ele estava sem vigor. Então, o espírito não está só relacionado à vida, como também a vigor. A Bíblia mostra que voltou o vigor. Quer ver outro exemplo? Sansão. No capítulo 15 de Juízes, versículo 19, a Bíblia diz que depois que ele venceu aquele 1000 homens com a queixada, lá em Leí, em Ramat Leí, ou no monte da queixada, a Bíblia diz que ele, sedento, morrendo de sede, Deus providenciou água para ele. E quando Deus providenciou água a ele, naquele texto, no versículo 19, você pode ler depois e confirmar, a Bíblia diz que o espírito de Sansão voltou para Sansão, ou seja, o vigor de Sansão voltou para ele. Não foi ele que ressuscitou, porque o morto não consegue beber água. Então, para entender que espírito é vai, vida e vigor, V de vida e vigor, mas também há de adoração. Quando Jesus falou no capítulo 4 de João, versículo 26, a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e Espírito em verdade. Então a verdadeira adoração, ela não nasce no corpo e nem no campo das emoções, na alma. Ela nasce no espírito, porque o espírito do homem, ele tem contato com o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, 11, 12, 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, com E maiúsculo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, o Espírito com E minúsculo, o Espírito do mundo, mas o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural, ele é levado só pelo corpo carnal, pelo corpo da matéria, pelas suas vontades, pelos seus sentidos. O homem espiritual é levado pelas questões do espírito. Então a nossa alma, ela está num plano intermediário. O nosso corpo nos puxa para baixo, para as questões terrestres, as questões mundanas, as questões materiais. Já o nosso espírito, que está acima da alma, ele leva a nossa alma, ou seja, ele nos leva para perto de Deus, para as coisas de Deus. Se ele é fonte da adoração, ele é a principal mira, o principal alvo do diabo. Porque o diabo sabe que se atingir o nosso espírito, ele rouba a nossa alma, ele nos leva para o inferno. Paulo, quando esteve no Areópago, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, versículo 27 e 28, ele diz: vós, cidadãos atenienses, vejo que sois um tanto quanto, isso no versículo anterior, sois supersticiosos, porque andando pelo Areópago eu vi imagem de todos os deuses, mas eu vi um altar, o Deus invisível. É esse Deus que eu trago aqui. Ninguém conhece a forma, ninguém sabe qual o tamanho dele, qual a barba, qual a cor do cabelo, ninguém sabe. E Paulo pregou esse Deus desconhecido e disse que havia uma necessidade, no versículo 27, no espírito do homem havia uma necessidade de estar tateando, ou seja, no escuro, tentando apalpar um Deus que ele não conhecia, ou seja, o espírito do homem tem sede de Deus.
E nessa tradução, foi aí que o salmista, no Salmo 42, ele disse no versículo 1, assim como o corso anseia pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. E alguns textos do Antigo Testamento, alma e espírito se confundem. Então, nesse texto aí, o salmista estava falando do seu ser interior, do mais profundo íntimo, ou seja, do seu espírito, da onde parte a sua adoração. O meu espírito tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e estarei na presença de Deus? Salmo de número 84, verso 2, o salmista falou a mesma coisa, que o seu espírito anseia nela pelos átrios de Deus. Então a nossa adoração ela é formada no espírito. É interessante quando Paulo diz aos Gálatas que alguns começam no espírito e terminam na carne. Isso é muito ruim, é prejudicial. Mas o pregador que se preza sabe que o alvo da mensagem é o espírito. Porque é no espírito que nasce a adoração. Nunca pense o contrário disso. E espírito não só é vida e vigor, mas também é o íntimo do homem. Por exemplo, Gênesis 26:35 diz assim: e estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Isaque e Rebeca sentiram uma amargura de espírito por conta das esposas de Esaú, as suas noras, suas duas noras. Então, esse amargura de espírito fala sobre o íntimo amargurado. Por exemplo, outro exemplo bíblico, Gênesis 41:8. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, ou seja, perturbou-se em seu íntimo. O seu íntimo ficou perturbado. Mais um exemplo, Êxodo agora. Êxodo 6:9 diz assim: e deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito, ou seja, da ânsia em seu íntimo. Mais um exemplo para finalizar. Eclesiastes 1:14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, ou seja, aflição no meu interior, aflição no íntimo. Por exemplo, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, versículo 2, diz que se juntou a Davi os homens amargurados de espírito, ou seja, que estava no seu íntimo amargurado, que tinha amargura em seu íntimo. Se alma é vem, espírito é vai. Alma é vontade, emoção e mente ou mentalidade, conforme aprendemos. E vai é vida e vigor. A de adoração e I de íntimo, mas não fica só no íntimo. Esse I simboliza também intenção. A intenção ela nasce no nosso espírito. Vamos ver o que o salmista disse no Salmo 32. Salmo 32, verso 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Ou seja, não há intenção de enganar ninguém em seu íntimo. Vamos além. Quando Davi escreveu o Salmo 51, verso 10, olha o que está escrito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ou seja, boas intenções. Espírito aqui está relacionado a boas intenções, intenções retas, intenções de um homem correto. Então, espírito também é intimidade, intenção. Quando se lê em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que o espírito volta para Deus que o deu, quando se fala em espírito, temos que entender que é o fôlego de vida. Nesse caso aí, é a parte V do vai. Ou seja, independente de quem seja o espírito, ele volta para Deus. Mas os demais, todo o espírito, até do ímpio, volta para Deus depois que morre? Claro que não. A Bíblia diz no primeiro livro de Pedro, a sua primeira epístola, capítulo 13, versículo 19, que Jesus pregou para os espíritos em prisões. Então estava ali espíritos que não estavam com Deus, estavam aprisionados. Por quê? Porque a palavra espírito ali se refere ao nosso íntimo, às nossas intenções, ou seja, aqueles cujo íntimo estava corrompido, as intenções estavam corrompidas, estavam ali, aprisionados no inferno. Então, o espírito que volta para Deus é o fôlego que ele deu, volta para ele.
Uma vez que o fôlego do homem sai, ou seja, a sua vida e o seu vigor sai, o homem morre. Se Jesus pregou em 1 de Pedro capítulo 3, versículo 19, a espíritos em prisões, não era o espírito que estava com Deus. Então nem todo espírito vai com Deus. A verdade é que, assim como o nosso corpo é o nosso, vamos dizer assim, invólucro, o vaso material para o mundo material, o nosso espírito, quando nós morremos, a nossa alma, ela se junta ao nosso espírito, fazendo com que o nosso espírito seja agora o nosso corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, Paulo diz: se há corpo material, há também corpo espiritual. Então esse corpo espiritual é o nosso espírito, que agora se transforma no corpo da nossa alma. Ou seja, eu, que sou alma, passo agora a ter como corpo, não o meu corpo matéria, mas o meu espírito. Eles são inseparáveis. É isso que a Bíblia ensina. E para concluir, para dar um exemplo simples, esse aqui é o nosso corpo, invólucro, vaso de barro, sem conteúdo, sem alma e sem espírito. Ele é um ser inanimado, sem vida, sem sentido, sem nada. Mas uma vez que Deus colocou espírito, alma e espírito, espírito e alma, está aqui um ser completo. A nossa alma, que é o ser intermediário, tem acesso à superfície, ou seja, tem acesso ao mundo material através do nosso corpo. Enquanto que a nossa alma tem acesso às profundezas de Deus, à profundidade das coisas espirituais através do nosso espírito. O espírito é o lado mais profundo do ser. Então é impossível alguém alcançar o espírito humano sem antes passar pela alma, sem antes passar pela vontade, sem antes passar pelas emoções, sem antes passar pela mente. Então o diabo, para chegar no espírito do homem, ele trabalha nas vontades do homem, trabalha nas emoções do homem, trabalha na mente do homem, visando o seu espírito, que é o seu lado mais cristalino, mais límpido, sua fonte de contato com Deus. Mas o espírito pode ser corrompido? Pode. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29 diz que Deus criou o homem perfeito, mas ele se perdeu depois disso. Deus criou o homem reto, o homem perfeito. Ou seja, se Paulo diz santificai, em Tessalonicenses 5, 23, santificai vosso corpo, alma e espírito, ou seja, as três partes, é porque as três partes podem se corromper. O pecado, ele nasce na alma, mas ele contamina o espírito e contamina o corpo. E como o pecado nasce? Ele nasce através de ideias no plano dos pensamentos, até quando o pensamento ele se torna prática, ou seja, através do corpo o homem pratica o pecado, mas o corpo não é inanimado, ou seja, não age sozinho. Deus não criou robô, Deus criou homens que tomam as suas próprias decisões. O Espírito de Deus, quando ele convenceu o homem, ele convence nessa esfera aqui. A Bíblia diz em Romanos 8,16, eu quero ler com vocês. Romanos 8,16 está escrito: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo testifica aqui que somos filhos de Deus. Então no capítulo 7, Paulo escreve aos Romanos acerca desse embate, o combate entre corpo e espírito. Ou seja, o Espírito de Deus trabalha no nosso espírito para nos tornar pessoas espirituais, enquanto o nosso corpo trabalha com a nossa natureza decaída, a nossa carne, para nos fazer pessoas carnais. Então, a alma, quando ela é governada pelo Espírito, todas as ações do exterior do homem é semelhante às ações do Espírito Santo. Aí você olha e diz, essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Não é cheia do Espírito Santo pelos dons que tem, mas é cheia do Espírito Santo pelo fruto que ela manifesta. O fruto do Espírito Santo. A Bíblia mostra em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 21, que com aqueles frutos o homem demonstra ter o Espírito Santo. Então, a santidade serve para isso. A santidade é o governo do Espírito de Deus no nosso espírito, fazendo com que a alma tenha domínio sobre o corpo, se submetendo ao Espírito Santo que age no espírito do homem. Então essa foi a nossa pré-aula de hoje. Eu espero que você goste e estude mais sobre o assunto. Espero que tenha te ajudado.
Deixe seu comentário, é muito importante para nós. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Se inscreva no canal, divulgue essa mensagem. Espero que tenha sido bênção para a tua vida. Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Um forte abraço, fica com Deus e fica na paz.